Você já viu na internet fórmulas e ferramentas de como educar os seus filhos e quando você tentou aplicar isso em casa, simplesmente essas ferramentas não deram certo? Você talvez tenha visto uma vizinha, uma amiga aplicando alguma técnica que com o seu filho não funcionou? Deixa eu te falar uma coisa, que o problema provavelmente não está nem em você e nem no seu filho, e sim na crença de que educação de filhos se faz com fórmulas e ferramentas prontas. Olá, meu nome é Poliana Fornari, sou educadora parental. Eu ajudo famílias que querem criar os seus filhos com mais gentileza, com mais respeito, mas ao mesmo tempo sem perder mão dos limites, da disciplina necessária. E esse canal é para a gente conversar sobre isso, sobre educação de filhos, sem romantizações, sem colocar mais uma culpa em cima da mãe. É falando de maternidade na vida real, no dia a dia, com ferramentas que efetivamente funcionam. Se você gosta da proposta, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Vamos pro vídeo? Esse vídeo, ele surgiu com um dilema meu. Na verdade, são dois dilemas. O primeiro dilema é porque eu acredito muito numa educação respeitosa, uma educação positiva, tanto que eu sou educadora parental, eu colho esses frutos, eu vejo na minha casa como isso funciona, eu vejo outras famílias transformando ali a relação com os seus filhos, porque eles procuram educar com respeito, com amor, com gentileza, sem abrir mão dos limites. Mas, por outro lado, eu vejo muitas mães falando: ah, isso daí é bonito no papel, mas na prática não funciona. Pode funcionar lá, mas aqui em casa não funciona. Meu filho é muito difícil. E isso não é verdade. Porque sim, por mais que existam crianças mais fáceis e outras mais difíceis, eu vejo que todos podem sim se beneficiar de uma educação mais positiva, mais respeitosa. E o segundo dilema é que os estudos, inclusive, mostram que pais que participam de programas de educação parental, que leem sobre educação de filhos, eles tendem a se sentir mais seguros, mais confiantes na educação das crianças e eles, consequentemente, punem menos. E, de outro lado, eu vejo mães assim que estão sobrecarregadas, elas estão cheio mesmo, sabe? De tanta informação que existe, às vezes informações totalmente desconexas, né? Contraditórias até. E eu fico pensando assim como criadora de conteúdo, porque eu vejo que sim, é importante os pais saberem sobre parentalidade, saberem sobre educação de filhos, mas eu vejo como isso às vezes é uma carga emocional na mãe. E é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque a informação ela é importante, mas existem alguns pontos, alguns aspectos que a gente precisa prestar atenção na hora de aplicar essas ferramentas na nossa casa, no nosso contexto. E é justamente esses aspectos que eu elenquei nesse vídeo. Vamos comigo? O primeiro aspecto é que não existem estratégias universais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você viu, por exemplo, uma ferramenta, uma estratégia, eu prefiro, na verdade, o uso da palavra estratégia. Você viu lá, ofereça escolhas limitadas. Aí você fala para a criança: filho, você quer ir pulando, você quer tomar banho pulando igual um sapinho ou você quer apostar uma corrida até o banheiro? A criança ela pode perfeitamente falar: não, eu não quero tomar banho. Isso significa que a estratégia está errada? Não. Significa que não existe estratégia que é aplicável 100% do tempo para todas as crianças, em todos os contextos. Algumas vezes elas vão funcionar, outras vezes não. É muito casuístico. Então, se a criança não quiser ir tomar banho nessa situação, não significa que a estratégia está errada, muito menos ali que a criança está quebrada, está estragada. Significa que não deu um match aqui a estratégia não estava tão adequada ao contexto, porque isso influencia bastante, né? Tanto o contexto, conforme eu já falei, a personalidade dos pais da criança, o estágio de desenvolvimento dela, os valores da família, tudo isso influencia. Então, uma estratégia não deu certo, parte para outra, tenta outra solução. É por isso que é bom a gente ter aqui um arsenal bem grande de estratégias para achar qual que se adequa melhor em cada situação. Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, não existe receita de bolo para criar um ser humano. O segundo aspecto é olhar além do comportamento. O que eu quero dizer com isso?
que quando a gente usa essas estratégias, a gente está muito focado em acabar com o mau comportamento. Só que o que acontece é que esses comportamentos desafiadores, eles não vêm do nada, eles não vêm num vácuo. Tem sempre alguma causa por trás, que é ou é uma etapa normal, natural do desenvolvimento da criança, ou então pode ser que essa criança tenha com alguma crença, com alguma necessidade não atendida, que esteja causando esse comportamento difícil, esse comportamento desafiador. E se a gente fica usando as estratégias só para acabar com o comportamento, é como se a gente estivesse só olhando a parte de cima, o topo de um iceberg, e esquecendo toda aquela parte submersa, que é a mais importante, que é onde efetivamente a gente tem que levar o nosso olhar. É mais ou menos como se fosse quando a criança está com febre. A gente, óbvio que a gente vai focar em tratar aquela febre, mas a gente também tem que ficar prestando atenção. Essa febre é o quê? Ela é sintoma, sinal de alguma virose? Ela é sintoma de alguma infecção? Então, quando for aplicar essas estratégias, aplica ela usando o chapeuzinho do detetive, que é para usar, para descobrir quais são as causas do mau comportamento da criança. Porque senão, caso contrário, essas estratégias elas vão funcionar durante um curto período de tempo, se é que elas vão funcionar, justamente porque elas não estão indo na causa, elas estão indo apenas no sintoma. O terceiro aspecto é que o adulto também precisa ser olhado. A gente foca muito no comportamento da criança. A criança não quer obedecer, a criança não quer fazer a tarefa, a criança não quer tomar banho, a criança não quer comer, a criança, 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 criança. Mas a gente esquece de olhar quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos que podem estar influenciando no comportamento da criança. E aqui não é, pelo amor de Deus, não é aquela ideia de que, porque se a mãe tá bem, a criança tá bem, que se a mãe tá mal, a criança tá mal, porque eu tenho um ranço desse papo. Porque parece que depois que a mulher virou mãe, ela não pode ter mais o direito de ter um dia ruim ou de ter um período ruim. Não é isso. Mas quando a gente tem uma relação, existe uma díade, existe por exemplo, essa troca. O comportamento da mãe influencia no comportamento da criança e o comportamento da criança influencia no comportamento da mãe. Então, em vez de só de focar, meu Deus, essa criança, o que ela tem de errado, a gente também precisa olhar que talvez a gente precise aprender a gerir as nossas emoções, a conhecer melhor os nossos gatilhos, os nossos sentimentos. Talvez a gente precise melhorar as nossas habilidades de comunicação. Talvez a gente precise ter um pouquinho mais de autoconhecimento para saber quais são as necessidades, para saber que talvez a gente precise mudar algumas coisas na nossa rotina, delegar alguma coisa, pedir ajuda em alguma coisa. A gente precisa ir ganhando consciência de quais são os nossos padrões de comportamento, quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas respostas automáticas, quais são os nossos limites, inclusive. Essa autoconsciência faz com que a gente consiga lidar melhor com os desafios de comportamento que a criança eventualmente apresente. Porque quando a gente quer melhorar uma relação, a gente não olha só para uma pessoa, a gente olha para todas as pessoas que fazem parte daquela relação, não só a criança. Quarto aspecto é entender que a conexão vem antes da correção. O que isso significa? Que antes de você corrigir o comportamento inadequado da criança, você precisa se conectar com ela, ou seja, você precisa ter empatia com ela, entender quais são os contextos daquela criança, entender quais são os sentimentos que levaram ela a ter aquele comportamento equivocado, aquele comportamento inadequado. A conexão antes da correção, ela é a base da educação respeitosa, que aliás, a lógica funciona assim, né? A conexão antes da correção, você entender quais são as causas do comportamento inadequado, para daí sim você usar estratégias para corrigir esse comportamento. Se você não fizer essas duas etapas anteriores, a conexão e entender as causas, qualquer estratégia que você aplicar não vai adiantar, ou pelo menos, como eu já disse, vai adiantar por um curto período de tempo. Foi pensando nisso que eu escrevi o e-book Antes da Obediência, a Conexão. O link está aqui embaixo para você baixar gratuitamente, um presente meu para você. Esse e-book também surgiu de um dilema meu, porque eu, como produtora de conteúdos a respeito de parentalidade, aqui a gente conversa sobre educação e criação de filhos, eu não queria que os pais consumissem
o conteúdo sem ter acesso à pedra fundamental, à base da educação respeitosa. Então, vai ali, clica aqui no link da descrição e eu convido você para ter um novo olhar na sua relação com seu filho. E antes de encerrar, eu quero deixar bem claro que não tem problema nenhum você consumir conteúdo sobre disciplina positiva, educação de filhos. É ótimo que você faça isso. É só você tomar os cuidadinhos que eu mencionei ao longo do vídeo. E claro, se você sentir que toda essa informação às vezes está incompleta ou fragmentada demais, talvez seja interessante você procurar a ajuda de um profissional, de um educador parental, que vai conseguir te ajudar a analisar o teu contexto, a tua dinâmica familiar, para encontrar a melhor solução para o seu caso concreto. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, que você tenha gostado do conteúdo. Obrigada por me ouvir até aqui. Fique bem, até a próxima.